Graças a Deus por você estar ligado em mais uma lição do Palavra da Fé Online. E eu sou o vosso professor e pastor Roberto de Souza e sou líder do canal do avivamentoonline.org, um site que 24 horas ao dia traz o melhor das mensagens e louvores para enriquecer a sua vida espiritual. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, meus seguidores, que me seguem, você que me acompanha e você que é abençoado semanalmente pela nossa série de estudos Palavra da Fé Online. E o meu tema dessa semana é a igreja. O que é a igreja? A palavra igreja, para muitos, significa um prédio ou significa uma construção. Por exemplo, nós usamos o nosso termo muito comum, vamos à igreja, ou seja, vamos a uma sinagoga, como diziam os judeus, e foi traduzido na nossa tradução para a língua portuguesa, ou no nosso templo. E, na verdade, a palavra igreja ela tem um significado maior, profundo e muito mais amplo do que esse sentido que nós conhecemos e que nós ouvimos constantemente, porque o grego igreja, segundo os eruditos da língua grega e do latim, vem da palavra da raiz eclésia. E eclésia significa o quê? Aqueles que foram tirados para fora. Só que aí, isso entra em contraste com o que você e eu aprendemos. Por quê? Porque nós aprendemos a juntar tudo em um templo, a juntar tudo em uma casa. E quando nós estamos nessa casa, quando nós estamos nos nossos cultos dominicais ou sabatinos, dependendo do seu dia que você escolheu como adoração, ou outro dia qualquer, nós acreditamos assim, olha, essa semana eu vou na igreja, eu estou na igreja. Quando você convida uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você convida essa pessoa para participar de uma reunião em uma igreja. E qual é o problema disso? Não tem nenhum problema em congregar, mas o problema é nós termos esse pensamento pequeno e medíocre, é que a igreja, nós somos chamados para dentro. E isso é completamente errôneo ao significado real dessa palavra eclésia, porque a palavra eclésia significa dizer que nós fomos chamados para fora. Porque as reuniões de domingo, de sábado, das nossas congregações semanais, das palavras pastorais, apostólicas que recebemos, elas são nada mais, nada menos que um quartel-general. Porque a nossa igreja começa na segunda-feira de manhã. A nossa igreja, a verdadeira igreja de Jesus, ela começa quando você sai de um local de reunião de templo e você começa a congregar dentro de um ambiente aonde você vai ser o sal da terra ou aonde você vai ser o fermento da massa. Lembra-se que Jesus, que Paulo fala assim que o fermento leveda toda a massa? E é exatamente esse o sentido da palavra. Porque nós, Igreja de Jesus, nós somos chamados para levedar toda a massa. Nós não fomos chamados apenas para ficar num clube evangélico gospel, mas nós somos chamados para ser a luz do mundo para esse povo. Eu não estou falando contra congregar, mas quando nós congregamos, quando nós nos juntamos dentro de uma denominação evangélica, existe uma hierarquia e para muitas pessoas que trabalham diante dessa hierarquia, eles acreditam no seguinte, eles acreditam que eles são dono das pessoas. Quantas vezes nós ouvimos o termo, o irmão João é minha ovelha, e o irmão João fala, esse é o meu pastor. Sendo que na verdade o nosso pastor não é o pastor, vamos dizer o nome fictício, João Avelino, que é o anjo da igreja que nós congregamos, com todo respeito, aos homens de Deus. Mas o nosso pastor é aquele que, quando vier, vai nos presentear com a inacessível coroa de glória. Este é
o verdadeiro pastor? Porque o verdadeiro pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas e ele vai atrás da ovelha perdida. E o verdadeiro ministério é esse. Então parece loucura quando nós falamos de ser tirados para fora, que é o sentido real da igreja. Aí você fala assim, que pastor que faria uma loucura dessa? De deixar uma congregação de 99 pessoas no domingo à noite e ele sair na segunda-feira de manhã, no seu dia de folga, e ir atrás daquela pessoa que se desviou, atrás daquela pessoa que se desgarrou do rebanho. E para muitas pessoas, por exemplo, assim, muitas igrejas, eles têm um conselho, ou seja, talvez você participe de uma igreja que tem um conselho, e tem lá o presidente, o vice-presidente, tudo coisa humana, não é verdade, né? Secretário é humano, mas é totalmente, como se diz assim, nós precisamos disso para poder sobreviver. Porque toda estrutura, tudo aquilo que é de precioso, precisa ser colocado dentro de uma estrutura. Por exemplo, o nosso cérebro que comanda as nossas ações, ele está dentro da nossa cabeça. Se ele estivesse em outro local, poderia ser perigoso. Poderia ser perigoso. Mas o nosso cérebro foi colocado dentro da cabeça, dentro da estrutura da cabeça. Então, com essa mensagem, eu não estou pregando contra a estrutura do templo ou a estrutura de congregar. Porque não tem nenhum problema disso, porque a Bíblia fala assim que os discípulos, eles estavam reunidos tanto no templo como nas casas. Eles faziam uma verdadeira igreja orgânica no Novo Testamento. Esse era o verdadeiro sentido real da igreja. Mas voltando ao assunto que eu estava falando antes, então, quando uma pessoa tem um problema, vamos supor assim que alguém adultere. Então, nós pegamos esse dedo e queremos cortar da nossa mão. Sendo que está errado. Por quê? Porque se o seu dedo corta, se o seu dedo é ferido, se a sua mão quebra, se o seu braço quebra, você não pode. Quem no mundo iria cortar o dedo ou cortar o braço para poder curar? De maneira nenhuma, porque se você tirar o membro do seu corpo, o seu membro vai falecer, o seu membro vai morrer e depois vai afetar todo o corpo. E da mesma forma é assim. E quando nós temos um pecado, quando nós temos uma ferida no nosso meio, a melhor maneira é você tratar com um membro dentro do seu corpo. Porque a Santa Ceia do Senhor não é para condenar o membro. E a primeira coisa que fazemos, eu digo assim, os líderes religiosos fazem quando uma pessoa peca, é excomungar a pessoa da comunhão da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia no Novo Testamento, ela não é uma mesa de condenação, ela é uma mesa de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você consegue entender o que eu estou tentando passar para você? Então, Paulo fala assim que os membros que nós consideramos mais inúteis, que não damos muito valor, são os membros que talvez o nosso corpo não funcionaria. Vamos dizer, o nosso corpo poderia funcionar talvez sem um dedo ou sem uma mão, mas o nosso corpo jamais funcionaria sem um rim, sem o coração. Porque esses órgãos do corpo são fundamentais. E o interessante disso tudo é que Deus colocou 2 em cada um de nós. Porque se um não funcionar, o outro funciona. Imagine só quantas pessoas que eles são cegos de um olho, mas têm o outro olho. Quantas pessoas que têm uma orelha que não ouve e o outro ouve. Quantas pessoas que têm um rim que funciona e um rim que não funciona. E eu estava fazendo exames médicos há uns tempos atrás. E eu estava conversando com a minha médica. E ela estava falando assim que muitos homens, eles não sabem. Mas boa parte dos homens, um dos seus testículos não funciona. Mas mesmo assim, eles geram filhos. E mesmo assim, eles podem engravidar mulheres porque o outro funciona. E é exatamente isso o que acontece na nossa vida. Se um rim não funcionar, o outro funciona. Se você não funcionar, eu estou aqui para funcionar e para ser bênção para você. Se você falhar, o seu irmão está pronto para te ajudar
e para te levantar. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja, ela traz a expressão da manifestação da luz dos filhos de Deus. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados para fazer a diferença na nossa sociedade. Meu querido, essa segunda-feira, essa semana que está iniciando, não fique apenas fechado entre quatro paredes. Ore, jejue, congregue, mas que você seja uma igreja no seu trabalho, na sua família e no seu grupo de amigos. Isso é importante. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Vós também estáis sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você entendeu? Na nova aliança nós somos o quê? Pedras vivas na edificação. Porque o templo de Deus não é um tijolo colocado sobre um tijolo, de maneira que nós tenhamos um prédio no final da construção. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mesmo que o nosso prédio seja lindo, mesmo que nós congregamos em uma catedral enorme, que é maravilhoso, eu amo visitar grandes construções cristãs, eu acho tremendo isso. Mas quando as pessoas saem daquela catedral, quando aquelas pessoas saem debaixo daquele templo, sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece com aquele lugar? Aquele lugar deixa de ser igreja. Ele se torna apenas uma construção. Mas a igreja real somos nós, que na segunda-feira de manhã estamos nos edificando como pedras vivas na edificação de uma verdadeira casa espiritual para você. E que você entenda o verdadeiro sentido da igreja. E que nesse ano de 2014 você não seja apenas um fanático, um religioso bitolado, que quer condenar pessoas porque não tem uma religião. Jesus Cristo não veio para estabelecer uma religião no mundo, para fundar uma nova religião no mundo, mas ele veio para evangelizar a paz. E ele veio para ser caminho, para ser verdade e para ser a vida. E nós, como igrejas, nós somos aqueles que estão aqui na terra para serem os propagadores das boas novas de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço a todos os meus seguidores que me seguem diariamente no YouTube. Vamos fazer, eu vou falar alguns nomes. Se eu não falei seu nome, manda um e-mail. Eu quero falar seu nome. Fabiano Richer, lá de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe você, Fabiano, por ser meu seguidor. A Lourdes Velasco, lá da cidade de Japurá. Aos meus amigos de Americana, aos meus amigos de Mineiros, a missionária Lucilena Miranda, lá de Governador Valadares, e a todos vocês que amam, que recebem constantemente essa palavra que eu passo para você. A Bíblia fala assim: eis que põe em Sião uma pedra angular, ou seja, uma pedra principal, 2 Pedro 2, versículo 6. A pedra angular significa a pedra principal, escolhida e preciosa, e aquele que confia nela jamais será envergonhado. Preste atenção, Jesus é a pedra principal da igreja, e nós somos apenas umas pedrinhas. E de acordo com o que nós estamos fluindo no reino de Deus, nós estamos trazendo pedrinhas e colocando sobre a construção da pedra angular. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo, que está na terra para preparar esse povo, para preparar essa geração para as boas novas de Jesus. E nós estamos aqui anunciando as boas novas de Jesus, porque ele diz assim: eis que venho sem demora e guardo o que tens, para que ninguém roubes a tua coroa. Muito obrigado por me seguir, e eu quero dizer para você, eu sou o pastor, o professor Roberto de Souza, e você, a pessoa mais especial do mundo. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Medite nessas palavras que eu disse, porque essas palavras são espírito e são vida.
Não seja uma pessoa que quer se isolar em uma experiência religiosa. Não seja uma represa espiritual que só recebe, mas que você seja um rio, porque a palavra fala assim que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua palavra. Eu quero mandar um abraço e um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima lição do Palavra da Fé Online. Tchau, tchau.